Panificação Nossa Senhora da Purificação. Temos o melhor pão da região e uma variedade de produtos para melhor te servir. Panificação Nossa Senhora da Purificação. Avenida Corinto Leite, 98, Bairro Industrial, Aracaju. Organização Esté Barros. Para suas refeições, na esquina da Carne Andrade, oferecemos carnes frescas de alta qualidade que fazem toda a diferença no sabor e na textura dos seus pratos. Confira nossa seleção de carnes bovinas, suínas, caprinas, aves e muito mais. Compre e acumule pontos e ganhe 1 quilo na compra de 20 quilos. Entregamos em domicílio através do delivery. Funciona de segunda a sábado das 7 às 19 horas, aos domingos das 7 ao meio-dia. Esquina da Carne Andrade, Calçadão 13 de Maio, Capela, Sergipe. Fone 99806-9381. Nordeste Telecom. Nordeste Telecom. Seu provedor de internet oferece planos a partir de R$ 59,90. Com instalação em menos de 24 horas. Desfrute de conexão estável e suporte exclusivo. Inclusive aos domingos e feriados. Para sua casa ou empresa, escolha a Nordeste Telecom. E navegue com agilidade e excelência. Vem pro posto Dois Irmãos. Se você vai abastecer, preste atenção, o melhor posto pra você é o Dois Irmãos. Dois Irmãos, você sabe que tem melhor qualidade, é o melhor da cidade, tem mais credibilidade. Esse é nota 1000, é lá que todo mundo vai, tem cafezinho, é lá que todo mundo vai, é sem comparação, é lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, é lá que todo mundo vai. Posto Dois Irmãos, o posto mais tradicional de Capela. Melhor gasolina da cidade. Atendimento diferenciado. Vem tomar um cafezinho com a gente. O seu posto Petrox, na Praça do Amparo. Compromisso em servir bem. Vem pro posto Dois Irmãos. E 3 é 10. Não perca tempo. 1 é 7 e 3 é 10. O Caju Cap da semana tá barato demais. O Caju Cap é 7 e 3 é 10 reais. Um Onix Sedan você pode ganhar. Ainda tem muito dinheiro pra você faturar. Tá barato demais. O Caju Cap é 7 e 3 é 10 reais. Um Onix Sedan você pode ganhar. O Caju Cap da semana. O Caju Cap transformando sonhos em realidade. Churrascaria e Restaurante Aliança. Todos os dias um cardápio variado. Venha saborear o que há de melhor. Churrascaria e Restaurante Aliança. Rua da Palmeira, em frente ao INSS, próximo à delegacia. Ligue 998639350. Capela, Sergipe. Adonai Bolos e Delícia, uma completa confeitaria. Sua festa começa aqui. Aceitamos todos os cartões, Pix ou à vista. Ligue 999913436. Adonai Bolos e Delícia. Tem do ódio ou canela, tem pizza. Nilmar Davi, o Águia da Informação. Dezessete horas, 4 minutos, 5 da tarde, mais 4 minutinhos. Em nossa querida e linda Capela, está entrando no ar mais uma edição do Jornal Web Fala Capela Além Fronteira. Hoje é segunda-feira, 2 de junho do ano 2025. Estamos chegando na sua TV Fala Capela, no YouTube e Instagram. E você confere comigo os principais destaques de hoje.
Daqui a pouco no programa iremos fazer o resumo do que foi a abertura dos festejos juninos no município de Capela e região. Daqui a pouco também vamos falar sobre uma brincadeira tirada pelo comunicador no momento que apresentava o programa. Estava tratando-se do tema a eleição do diretório municipal do PT impropriado. Daqui a pouco eu falo sobre o assunto. Irei conversar na edição de hoje no programa com o advogado Dr. Daniel Sobral. E atenção você que tem pendência, olha só, hein? CNH e passaporte pode ficar retido concernente a adeptos. Mas uma emenda sobre o fim da reeleição fora aprovada na CCJ, do Congresso do Senado Nacional. Daqui a pouco também no programa iremos falar sobre a morosidade das obras da BR-101 e o Parecig, que tem causado grandes transtornos. Daqui a pouco eu falo sobre o assunto. Esses e outros destaques comigo a partir de agora no Jornal Web Fala Capela, Além Fronteira, que já está no ar. Deus sabe da luta de todo mundo e dos perrengues dessa vida que a gente já viveu. A minha simplicidade é a minha maior riqueza. Minha fé em Nossa Senhora é minha maior fortaleza. Eu tenho orgulho da vida que conquistei, sem precisar passar por cima de ninguém. Se eu derrubo o boi em cima do cavalo, minha força vem do alto, porque toda noite eu tô de joelho dobrado. Levanta a mão pro céu e agradeça a Deus. Pode ter certeza que a vitória vem. Amém, amém. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, desde já por esta oportunidade. Boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde a você, minha amiga. Como está você? Tudo bem? Se está tudo bem com você, está tudo bem com a gente também, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Nilmar Davi e esse é o seu Jornal Web de todas as tardes, o Fala Capela Além Fronteira, e sua participação livre e democrática através do 99813-0533, porque eu trago agora o Fala Capela nos esportes, em nome dele, Neném do Esporte, a marca que tem credibilidade no esporte capelense e região. Globo Esporte de volta e vamos falar de Sergipe agora, tá? Porque o time tá tentando manter o embalo na Série D e vai enfrentar o Barcelona fora de casa. E tem um atacante no Gipão que vem ganhando espaço como referência e quer sacramentar essa boa fase. Nos bastidores, os problemas são muitos. Presidente responde a processo de impeachment. Clube responde a uma enxurrada de processos judiciais recentes. Jogador afastado por desentendimento com o treinador, sobrou até para o mascote do time. A maioria não quer o diabinho por perto por questões religiosas. Diante de tanta turbulência fora das quatro linhas, o Sergipe ainda precisa administrar os problemas dentro de campo. O time, por exemplo, ainda não venceu dentro de casa na Série D. Está estacionado no meio da tabela e viaja para encarar o Barcelona, pressionado no interior da Bahia. Curiosamente, as duas vitórias aconteceram fora de casa. Um alento para a partida de domingo. Nós vem criando bastante chance, seja em casa, seja fora, mas só que, pelo incrível que pareça, fora de casa nós conseguimos 2 vitórias em 3 jogos. Mas se você for olhar, são 6 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
mas que nós manter essa constância, que nós possa ir fora de casa de novo e arrancar 3 pontos do nosso adversário, que nós possa continuar fazendo isso e em casa nós possa ir a próxima vitória no próximo decorrer do campeonato. Com o afastamento de Júnior Firambu, Matheus Sacramento é o atacante que tem mais características para ser o camisa 9 na Série D. Ele é o artilheiro do time com 2 gols. Nós que joga ali no ataque, seja centroavante, seja ponta, a gente é cobrado toda hora para fazer gol, não importa se o time tá bem ou não. A gente é cobrado para isso. Mas muito feliz, porque é uma competição difícil, é uma competição muito física, então muito feliz pelos 2 gols nos últimos 3 jogos, então que eu possa continuar com essa constância, elevando o meu nível e que eu possa fazer muito mais gols nessa primeira fase da Série D. Apesar do bom momento, não se pode dizer o mesmo do ataque, ainda econômico com 5 gols em 6 jogos. Na última partida, a equipe pouco criou, Sacramento pouco apareceu e a torcida ficou brava mais uma vez. Fica aquele gostinho muito amargo, né? Porque nós fizemos até 3 jogos bons, criando muitas oportunidades contra o Jacuipense, contra o Asa e contra o União. Só que nós não teve meio que a concentração lá em cima para poder ter a concretização em gol. Mas nós está convicto do que nós vem fazendo no dia a dia para essa pra primeira vitória sair em casa logo. Pelo menos o ambiente de trabalho tá de boa. A gente se blinda, né? A gente se blinda dentro de campo, a gente se fecha, a gente fala que roupa suja a gente tem que lavar dentro de casa, mas diante de todos os problemas que todo clube tem, todo o elenco tem, mas só que a gente se blinda entre nós, a gente está num clima muito bom, um clima até leve, todo mundo sorri, todo mundo brinca, uma união muito estável dentro de nós. Então a gente leva isso todo dia, o problema fora é que nem quando a gente tem problema dentro de casa, a gente deixa lá e nós resolve lá, é a mesma coisa aqui, a gente se blinda, a gente tem união, a gente tem uma amizade bacana, o clima tá bem leve entre nós. Tá aí, portanto, aí foi o Fala Capela nos Esportes, em nome de Neném do Esporte, a marca que tem credibilidade no esporte capelense e região. Eu começo a cumprimentar o pessoal chegando com a gente, vamos lá. De ponta a ponta, de lugar a lugar, esse é o Jornal Fala Capela Além Fronteira, levando o melhor da notícia, o melhor da informação para você. Não entendi, por gentileza. Hebe Dias, alô Hebe Dias Lima, um abraço, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. Alô Paulo César, um abraço, hein? Elvis Prado, vamos que vamos. Alô Andrade. Alô Vanessa Pereira, um abraço, hein? Pedro Fofinho, boa tarde, você também. Vamos que vamos, Pedro Fofinho. Alô Regis. Edneide Medeiros também com a gente. Realidade de Capela. Dona Hortência Cabral, um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, Dona Hortência. Alô Clodoaldo com a gente também. Alô Sandra. Isso, de Jesus. Valdira Pereira. Quem falou? Valdira Pereira tá saudando aí o Clube Flamengo, né? Tá dizendo Dali Flamengo. Alô, Elze Oliveira. Elze, um abraço, hein? Isso, que Deus abençoe a todos que fazem o programa que Fala Capela, Elvis Prado. Tenho no circuito e converso com ele a partir de agora, o advogado Dr. Daniel Sobral. Converso com ele no programa. Doutor Daniel, um prazer ouvir o senhor. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Nilmar Davi. Boa tarde a todos os ouvintes do Fala Capela, meu caro. Ótima tarde a todos. Sigamos. Isso. Meu caro doutor Daniel Sobral, nós estamos vivenciando a abertura dos festejos juninos em Capela, em toda a região. Enfim, o senhor, como capelense nato, como é que o senhor viu aí a abertura dos festejos juninos em nossa cidade? O senhor esteve por aqui, dia 31, saudando aí os festejos? Perfeito, meu caro. A sarandaia, na abertura dos festejos juninos, digamos, o prenúncio da festa, né? O prenúncio da festa do mastro, que meu nobre Nilmar, a festa do mastro, ela tem 86 anos.
Eu peço só, meu caro, que diminua o retorno, porque eu estou falando e eu estou ouvindo o retorno e está me atrapalhando um pouco. Ah, pronto. Tom Souza tá ali reajustando ali, nosso querido produtor Tom Souza. Nosso Melhorou querido agora? Tom Souza, um Pronto. abraço. Agora ficou melhor. Pronto, pode prosseguir. Então, meu caro, a festa do Mastro completa esse ano 86 anos de existência. Há 86 anos atrás, nós estávamos em 1939. Basicamente, o mundo, a Europa, se preparava para a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós estávamos sobre a ditadura Vargas, governo de Getúlio Vargas, dissolução do Congresso, criminalização do Partido Comunista do Brasil. Os comunistas eram perseguidos, presos, assassinados. Criação do Departamento de Inteligência e Propaganda para alienar a população, a propaganda dita sempre que o governo era algo positivo, quando na verdade escondia uma ditadura. E a desativação, digamos, das entidades sindicais. Isso era o que acontecia no Brasil. Na Europa, nós tínhamos um crescimento exponencial do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e do comunismo na União Soviética. Então, esse era o clima do Brasil e da Europa, o clima no mundo. E como foi que Capela respondeu a isso, meu caro? Com a festa, com alegria, com felicidade, entregando a festa do Mastro. Que, para mim, como um capelense, é a festa mais bonita e mais autêntica do mundo. Então, Capela é um polo de alegria. Capela representa alegria e assim deve ser, não só nos seus festejos, aí, nos seus folguedos juninos, mas que deva ser por todo o ano. Pois bem, meu caro. Perfeito. A Sarandaia... Sim, pois não. Pois não, meu caro, pode falar, você tem a palavra. Contrariando as guerras, como bem narrou o senhor, né? A violência, enfim, Capela responde com alegria, que é esses foguedos dos festejos. Perfeito. De forma como se fosse uma antítese ao ódio, uma antítese à violência, um antídoto, o remédio do ódio no Brasil e no mundo. Capela apresenta a festa do Mastro através da família Melo, que Deus os abençoe. Pois bem, a Sarandaia, por seu turno, ela surge mais ou menos por volta de 1960, através de Arido Proveito, seu Arido Proveito, que hoje é representado por Clay, né? Pelo menos a família dele ali está representando a Sarandaia, que é outro evento também ímpar. Nós temos diversos outros municípios com suas magias, com suas alegrias. Agora, pífanos e aquele abra a porta que eu quero beber, só tem aqui em Capela, e para mim é a coisa mais linda do mundo, aquilo ali. Cara. Então, nesse último dia 31, eu aí estive, tá? E pude presenciar o clima do macho, da Sarandaia, que basicamente vai reger o clima da festa do Mastro. Meu nobre Tom Souza, peço que reduza um pouco mais o retorno, porque acabou voltando o retorno. Pronto. Melhorou agora? Tom Souza estaria ajustando. Nosso nobre produtor, Isso. Tom Souza. Pronto, melhorou agora, doutor? Melhorou. Pode prosseguir. Melhorou mais uma vez. Então, meu nobre, nós tínhamos... eu vi
os festejos juninos, a abertura dos festejos juninos na Sarandaia, como um evento esteticamente muito bonito. Eu fui até a praça, visitar a praça, e palco, som. Não cheguei a ver a ficar para ver a apresentação dos artistas, né? E depois, mais tarde, soube que fomos, digamos, em nível de alcance dos artistas e reconhecimento dos artistas, estivemos atrás de areia branca e distância, mas enfim, não me atentei a esse posicionamento, porque estava ali deslumbrado com o clima, com a festa, enfim. E as pessoas, os capelenses raízes comparecendo, tinha um número considerável de pessoas. Perfeito. Então, meu caro, quando se chegou a hora do cortejo, sim, que eu estava ali em casa e chega aquele mar de gente. Como seria a recepção, até que me permita, a data natalícia, inclusive eu gostaria de pedir que o senhor levasse nossas felicitações ao então ilustre Carlos Alberto Sobral, ex-prefeito de Capela Carlão, que inclusive sua data natalícia, como foi aí a recepção da Sarandaia na residência aí do então ilustre Carlão, os ilustres, o casal ilustre Carlão e Aurelina de Melo Sobral, também ex-prefeita do município. Perfeito, meu nobre. Para brilhantar ainda mais, e ia chegar nisso, para brilhantar ainda mais os efeitos da Sarandaia para a nossa família, nós ainda temos o aniversário do patriarca, que é o meu genitor Carlão. Então, havia realmente uma atmosfera de euforia. E aí, Nilmar, quando meus pais sempre me recebem muito bem, eu não tenho nem o que contestar em relação a isso. E aí, estávamos em casa quando vem o mar de gente. Abre a porta que eu quero beber. Aí, meu amigo, a Léa, minha genitora, dispara como um foguete. Eu não sei onde é que encontra energia daquela forma. Disparou como um foguete, mais rápido do que um piscar de olhos. Quando eu olhei, ela já ia com os braços levantados, com 1 litro de bebida na mão, e já ia pulando já em direção ao cortejo, que já tinha entrado em casa. E aí, ao chegar ali no cortejo, foi recebida calorosamente com um abraço pelo prefeito Júnior, sim, por outras lideranças que ali estavam presentes. E aí, eu analisando, meu nobre, toda a atmosfera do evento, né? A multidão, como alguns rostos em si se comportavam, porque, como eu disse anteriormente, eu analiso, para mim a multidão é um rosto só. Se mais pessoas sorriem do que fazem cara feia, a multidão sorri. Se mais pessoas fazem cara feia do que sorriem, a multidão está de cara feia. E assim eu analiso. Mas, pois bem, sorriam, muitos sorriam, mas o sorriso autêntico que eu encontrei foi o de Léa. O prefeito, Júnior, parecia um adolescente que debutava. Estava numa alegria só. Mas a autenticidade eu só vi no sorriso de Léa. Os demais, isso foi a minha percepção, os demais pareciam encenar. Parecia um sorriso artificial, pouco espontâneo ou não espontâneo. Tudo bem. Logo à frente, o deputado Cristiano, de forma educada, me acenou, eu retribuí o aceno e o cortejo se seguiu. Então, meu nobre Nilmar, eu percebi, eu pude entender, né, e ficou perceptível para mim, que havia uma falta de brilho na festa.
Essa falta de brilho, se você perguntar diretamente ao que está ligada, eu arriscaria dizer... Seria o quê? Uma ligação da falta de brilho. Gostaria de saber a resposta. Exato. Eu pude entender que havia essa tensão, ela estava muito ligada, como se houvesse ainda agremiações de futebol. É como se houvesse times de futebol. Imagine a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians no mesmo evento. Então seria essa imaginação. O Flamengo e o Vasco, né? Esses dias aí, o ouvinte aqui já disse Dali Flamengo, enfim, aí aquela questão toda. Imagine só essas duas agremiações se juntando em um evento desse tipo. Pronto, e ali, antes de começar um jogo, tivesse que se juntar duas torcidas, sabe? De duas organizadas de rivais. E assim, mas por outro lado, no núcleo da festa, participando do núcleo da festa, eu não avistei nenhuma liderança significativa da oposição. Então, me dava a entender que o ambiente em si não era totalmente acolhedor. Não era acolhedor. Acolhia a quem era do grupo. E com toda sinceridade, Nilmar, eu, desde que me entendo por gente aí na capela, e eu estou falando de 1985, 1984, eu entendo a festa do mastro como uma festa apartidária. Sim. Onde é o momento de união. Independe de que lado você esteja, independe de quem você seja, de onde você venha, é o momento de festa, é o momento de união. É o momento que a capela mostra para o mundo porque ela é capela. Perfeito. E teria que haver isso aí, teria que haver essa unidade entre todos no evento, a participação do evento. Porque se, por exemplo, eu tenho um lado contrário ao senhor e o evento é coletivo, bom, mas ali não é um evento político, ali sim é um evento para todos, um evento cultural, um evento que nasceu do coração de capela, né, doutor Daniel? Perfeito. É tanto que capela, a festa do mastro de capela é um patrimônio cultural imaterial. Então, é de fama internacional, inclusive. E essa fama internacional, ela não se deu em determinado ano específico. Ela foi sendo criada paulatinamente, ano após ano, e aquilo. E por exemplo, o senhor acha que uma pessoa sai de São Paulo, sai de Salvador, do Rio de Janeiro, para ver um trio elétrico ou para ver os pífanos? Então, eles vêm naturalmente ver a cultura, né? Ver os pífanos. Exatamente. E nós percebemos que isso deve ser mais explorado. Enfim, a cultura ela deve ser mais exaltada. Mas, enfim, voltando ao cerne da nossa conversa. Capela tem que... a festa do mastro, a sarandaia, iniciando, e deve ser um movimento apartidário. Então, é o momento de estarem ali todos juntos, esquecer suas diferenças e participar da festa. E não fazer da festa em si um evento que parece ser um evento privado. Isso. Concordo plenamente. Então, essa é uma... E isso requer muita maturidade. Sabe, Nilmar? Requer toda a maturidade de nossas lideranças. Isso. Então, quando a festa se seguiu, tá? Eu pensei comigo, Nilmar, desde quando esse modelo de política de ódio foi instaurado na capela?
É uma pergunta, eu não tenho a resposta. Perfeitamente. Desde quando? Eu vou investigar isso. Eu vou investigar isso. De onde vem Tá, esse implante aí, né, doutor Daniel? De onde vem esse implante do ódio, enfim, do mal na política capelense? Nas festas, perdão. Exatamente, nas festas, esse Isso. modelo político também, sim. Então, tanto ódio como alegria, Gilmar, eles são contagiantes. Isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que a gente emana, principalmente a depender do que representamos, para poder não contagiar as pessoas. Eu até fiz um comentário nesse sentido, e que em muitos lugares tem isso, e na Capela tá ocorrendo demais isso, que é a indignação vicária. O senhor já ouviu falar disso, meu nobre? Perfeito, sim. É o ofendido por procuração. É. Se você pensa diferente de determinada pessoa, outro que não foi ou que sequer está envolvido na conversa, toma as dores do ofendido E aí, meu lhe amigo, ataca. e começa a atacar. E vem para o ataque, é complicado. Para poder E aí você defender aquele outro, olha. diga aí, é o que chamamos de indignação vicária. Ou ofendido por procuração. Agora, quando isso passa a bajulação extrema, passa-se a ter o que chama de subserviência emocional. E aí já existe uma patologia envolvida. E aí a gente está falando de uma forma direta mesmo, e aqui a gente não está direcionando a ninguém, carapuça caia na cabeça de quem quiser. Mas a gente não está aqui apontando nomes de ninguém. Tá? Quando existe a figura do que o povo chama de puxa-saco, em alguns momentos ele pode estar sob o fenômeno psicológico da indignação vicária ou do ofendido por representação, e se chega a um determinado extremo, aí a gente tem a subserviência emocional, que aí já requer tratamento. Aí deve-se buscar um psicólogo, fazer terapia, porque vai prejudicar a si, como também vai prejudicar a pessoa que ele pensa que está defendendo. Exatamente. Vai acabar criando aquela bola de neve entre si e as outras pessoas que está defendendo, que está ao lado. Complicado. Exato. Então, mais um ponto, precisamos de maturidade. Por quê? Porque hoje a Capela, ela... Nilmar, eu só quero chamar o senhor de Gilmar hoje. Pense. Meu perdão, Nilmar. Sem problema. Perdão. Sem problema. Perdão, ato falho. Nilmar, meu nobre. Capela não pode continuar sendo um palco de disputas pessoais. Não Capela pode. tem que evoluir. Isso. Capela tem que evoluir. E se formos olhar há determinado tempo atrás, meu caro, era diferente. Eu vejo a dominância política de um único grupo. Exatamente. De 2005 até hoje, 20 anos, qual é o grupo que está no poder? O mesmo. O mesmo. É o mesmo grupo. O mesmo grupo. Teve uma exceçãozinha, mas depois dessa exceção, né? Continuou o mesmo grupo. Isso. Uma exceçãozinha de 4 anos, que logo em seguida se uniu novamente. Exato. E tem-se o mesmo grupo. Isso. Então, esse grupo se fragmentou, mas vem da mesma origem, a mesma escola. Então, o que se pede, na verdade, é que, pelo menos nos momentos de festa, pela grandiosidade da festa, que se esqueçam as questões pessoais.
Mas não tem como, somos ou deixamos de ser, ou A, B ou C, fulano, Beltrano, quem quer que seja. É inimigo mortal. Veja, o cargo exige uma liturgia, exige uma postura, exige uma forma de se comportar perante seus administrados. Até mesmo porque, passadas as eleições, não existe mais A ou B, se governa para todos. E, inclusive, o governador Marcelo Deda, é uma frase dele, quando venceu João Alves nas eleições de governo, em 2007, ele veio a público e, mais uma brilhante oração, ele disse: não há mais verdes nem vermelhos, agora sou governador de todos. E isso deve se aplicar a toda eleição. Perfeito, deve sim. Pois não, meu caro, pode falar. Deve se aplicar a todos, e inclusive a gente vê que essas situações, elas estão resumidas ao mesmo grupo. As mesmas práticas. Sim. As mesmas práticas. A mesma escola. Se repetem na mesma escola. Perfeitamente. Então o que acontece? Precisaria mudar. Ou precisa mudar. Imagine só. Da mesma escola, mesma prática, mesma ética, a mesma recorrência. É complicado. Exatamente. Exatamente. E se requer, meu nobre Nilmar, meu caro Tom, uma maturidade da nossa população, uma sensibilidade da nossa população. Não, digamos que a população não queira mudar. Vamos partir desse princípio. Partamos desse princípio que a população não queira mudar, queira permanecer como está, mas que exija de quem lá está postura de representante de todos. Exatamente. Essa é algo que essa é uma postura que não deveria sequer estar sendo falada ou levantada. Isso já deveria ser intrínseco ao cargo. Isso. Certo? É como eu sempre digo aqui. Eu me lembro. Sim. Como sempre digo aqui no jornal, outro dia até eu falava, citando uma frase do professor Lacerda, eu acho que o senhor deve ter alcançado o professor Lacerda de Matemática e Física, não é, Delja? Ele sempre dizia o seguinte: olha, ou você aprende aqui, ou lá na frente você vai ficar burro. Ou seja, todo respeito, mas é preciso que parte de pessoas terem conhecimento do que é um gestor, do que é uma gestão, do que significa uma pessoa física, uma pessoa para uma pessoa jurídica, o que significa um vereador, um prefeito, para que não fique nesse ato repetitivo. Olha, peraí, fulano de tal não gosta de ciclano, eu também não vou gostar, porque fulano não gosta, também não gosto. Aí a pessoa vem com as mesmas práticas, a mesma ideologia, e aí muita gente acaba aceitando aquela ideologia, aquela prática que vem de antes. E peraí, mudamos o professor, mas não mudamos as práticas. Exatamente. Pois não, pode continuar. Exatamente. E a quem interessa isso, meu nobre? A quem interessa uma população rachada? Uma população que não se une. É como se fosse uma partida de futebol. Você veste uma camisa ou você veste a outra. Política é muito mais. E, infelizmente, hoje o que vemos é a política reduzida a isso. Partida de futebol. Onde se tem um time que veste determinada camisa, outro time que veste determinada camisa, e eles precisam até de cordão de isolamento para não se juntarem, senão existe tumulto. E isso é inaceitável. Exatamente. Eles esquecem de entender que depois da política vai governar para todos. O governo é para todos, o prefeito é para todos.
E aí, o Tom Souza aqui, ele faz o comentário seguinte, isso aí, no final das contas, o que está fora, que quer retornar, vai continuar com as mesmas práticas, se assim acontecer, né? Ou seja, o lado A, agremiação A, que está dentro, a B está fora, mas se a B entrar, vai fazer as mesmas coisas, porque é a mesma escola, é a mesma prática. E quando a população sentar e parar de aceitar, vai mandar embora toda a escola para poder trazer uma escola nova. E até mesmo porque, meu nobre, a alternância de poder é um dos princípios básicos da democracia, um dos pilares do regime democrático. Então, é necessário que se haja, e a alternância de poder não é alternância de poder de pessoas, é alternância de poder de ideias, de ideologias, de grupo. Não adianta eu ter a mesma escola, o mesmo grupo, saiu eu, coloco o meu filho, coloco uma pessoa de confiança do meu grupo, uma pessoa que eu comando. Não houve alternância de poder desses moldes. Houve simplesmente a dança das cadeiras. Dança das cadeiras. E não uma alternância de poder. Então tem muita coisa, meu caro, para ser conversado, para ser esclarecido, para conversar com a população, para que eles entendam, porque se nos momentos de festa, e não estamos falando de uma festa qualquer, estamos falando da festa do mastro, uma festa de 86 anos, tem uma repercussão nacional, internacional, que sufocada em suas tradições primeiras, suas primeiras tradições, muita coisa da festa do mastro foi cortada. Nós tivemos, inclusive, um ano em que o mastro ficou largado no chão. Lembro, sim. Teve que sair com a ajuda de uma máquina, né? Com a ajuda de uma máquina. Entende? O pessoal rodou até cansar, não tinha nem onde colocar o mastro, e o mastro ficou largado no chão. Isso. Entende? Nós temos alguns pontos em que a tradição, como eu disse, o turista, quando ele sai, claro que ele precisa ver os grandes shows, os grandes eventos, mas o destaque é um Antônio Rosa da vida, os seus bacamarteiros, são os pífanos, são toda a movimentação da baiana, é casamento do matuto, é a busca pelo mastro, que é o ponto alto da festa, até a guerra de Buscapé de noite, quando se encerra. Tudo isso é elemento cultural da capela e que deve ser reavivado a cada ano e não sufocado. E aí, se nesse momento, num momento de grandiosidade como essa, nós não conseguimos ter por nossas lideranças um momento de união, a quem interessa? Quem interessa? Vai se unir? Quando é que vai se unir? Quando é que pode haver uma comunhão em benefício do povo? Porque a festa é do povo, é para o povo. É nesse momento de festa que o comerciante faz um dinheirinho a mais. É um momento desse de festa que as pessoas conseguem alugar suas casas. É um momento desse de festa que Capela entra no cenário. Porque até hoje, Nilmar, com o recurso de volume de valores, o volume de recursos que Capela tem, como é que ainda não foi criado um museu do mastro? Sim, rapaz. É bem colocado, doutor Daniel. Bem colocado, já deveria ter sido criado o Museu do Mastro. E outra, como é que até o presente momento não se tem uma divulgação da festa do mastro em aeroportos, em rodoviárias de outros estados? O que é que está faltando, meu caro? O que é que está faltando? Será que Capela só se serve para autopromoção? É isso? Perfeito. Então, são diversas perguntas, Nilmar, que eu estou investigando e eu vou chegar a uma conclusão. Inclusive, eu faço minhas suas palavras relacionado ao museu. Quando eu estive andando ali nas ruas, e eu conversava com alguém até que faz parte
da comissão do mastro, eu disse, por que que não leva uma certa ideia, o seguinte, para a comissão, bom, que não se crie um lugar, um museu, para que se saia de lá a marcação, para que se saia de lá a busca do mastro e deixar de sair daqui da frente da prefeitura. Exatamente. Quer dizer, imagina. Exatamente. Aí nós temos a Sarandaia, que sai da frente da prefeitura. Temos a Baiana, que sai da frente da prefeitura. Por que sai da frente da prefeitura? Porque talvez não tenha de onde sair. Perfeita colocação. E esse é um vício que já vem há muito tempo. Exatamente. E a festa não é política. Então. A festa, ela deve ser apolítica, como o senhor bem falou, e agora faço minhas as suas palavras. O mastro é neutro, é uma festa para todos, a Sarandaia é uma festa para todos, tá? Eu acredito, inclusive, que todas as manifestações envolvendo os atos da Sarandaia, do mastro, ela deve ser compartilhada por todos. Nilmar, eu venho de um tempo, e eu sei que o senhor lembra disso, Tom lembra disso, que quando se chegava o período de festa, as casas das lideranças eram abertas. Isso. Eu digo isso porque dentro de casa eu vivenciei isso. Eram portas abertas. Qualquer pessoa entrava, independente de lado. Era bem recebido e acredito, meu caro, que o momento da união é justamente nessa festa. E se nossas lideranças não conseguem se unir num momento como esse de festa para poder entender um bem maior para a população, é porque não haverá, de fato, bem algum. Meu caro, essa é a minha participação. Muito obrigado por tudo. Eu fico feliz, doutor Daniel, ter o senhor aqui, inclusive, trazendo esse tema de hoje. E porque é pertinente, a gente vai continuar aqui ao longo desse mês agora, trazendo tema tema semelhante, porque a gente observa de que a festa ela deve ser sim apartidária. Por exemplo, a comissão. Eu fiz a pergunta várias vezes, quem faz parte da comissão? São pessoas ligadas ao grupo político ou não? Quer dizer, ou seja, eu votei em doutor Daniel Sobral, então o doutor Daniel Sobral perdeu a eleição, não posso fazer parte mais da comissão. A comissão agora vai para Tom Souza, que votou. Será que é assim? Será que é por isso, talvez, que não se fomenta melhor aí será que é por isso que não se cobrem nada, não cobram essa situação, para que melhorem aí a festa do mastro, se crie museu, se identifique melhor a localização do mastro. Aqui a gente observa de que o meu tempo, o tempo do senhor, Tom Souza, enfim, a gente alcançou o mastro sendo fincado na Praça de São Pedro, Praça Anderson de Melo, e tiraram a cama do mastro. Naquela época, em saudosa memória, o vereador Augusto Macedo, ele levou para a Câmara a indicação, o pedido de nomear aquela praça do São Pedro, Praça Anderson de Melo. Lembro-me que o pedido do Augusto Macedo, em saudosa memória, vereador à época, foi aprovado, e a praça levou o nome de Anderson de Melo. Alguém chegou lá, não, chegou eu, agora sou o mandador, quem manda sou eu. Tirou toda essa história e coloca, não, agora é Praça de Juventude. Onde é que se fica o mastro? Atenção, Capela. O mastro hoje está sendo fincado em um terreno, não sei se emprestado, não sei se locado, mas o quintal de um trapiche. Imagina. Exatamente, meu nobre. E perfeita colocação, que somente mais uma manobra de apagar a identidade cultural de um povo. Exatamente. E o que é que se espera com isso é muito claro. A autopromoção. Exatamente.
somente a autopromoção. Será que na Câmara está faltando vereadores, com todo respeito, semelhante a Augusto Macedo, que tem autonomia, voz de cobrar, de chegar e cobrar, não, aquilo ali está errado? Ou será que eu não posso cobrar porque eu vou desagradar o meu líder Tom Souza? Será que é assim? Exatamente. E o saudoso Augusto, vereador Augusto do Sapato, não é ele que você se refere? Sim, Augusto do Sapato. Exatamente. Eu me lembro que quando o vereador, ele, numa dos mandatos de meu genitor, ele vivia lá, ele tinha um contato muito próximo com os genitores, com meu pai, inclusive, e ele não hesitava em subir à tribuna para fazer uma crítica ou uma fiscalização. Exatamente. Tinha a divergência, chegava lá, divergia, e depois ele ia lá na casa dos então ex-prefeitos Carlos Alberto Sobral e Lé, chegava lá e ele se abraçava, dizia, cara, não, tem que ajudar o povo, vamos ajudar o povo. Exatamente. Não só isso, lembro-me também do próprio Messias Barbeiro. Sim. Grande nome, também que estavam sempre ali amigos, não existia essa questão da inimizade pessoal, por mais rigorosa que fosse a divergência aberta. Perfeito. Pronto, para você ter ideia, essa nomenclatura me permita, para Sanderson de Mello, quem estava governando o município era então a senhora sua genitora, então Aurelina de Mello Sobral, Leia Sobral, que foi quem restaurou aquela praça à época, né, a Praça de São Pedro, e que Carlão disse não, e que o saudoso Augusto Sapato disse, não, senhora prefeita, senhora, nós vamos ter que colocar colocar nomenclatura Anderson de Mello na praça. E aí ele lutou por isso, foi aprovado na Câmara e sancionado à época pela então prefeita Leia Sobral. Exatamente. E eu me lembro, por exemplo, para que o povo entenda o que aqui estamos conversando, Bebe Água, o vereador Bebe Água, sim, ele, quando vereador, ele abriu uma divergência, inclusive encabeçou um movimento para afastamento da prefeita Léa e para que o Biracil, da época, a vice-prefeita de Léa, assumisse. E nem por isso eles deixaram de se falar. Não, exatamente. Não viraram inimigo pessoal de forma alguma. Veja os senhores que se havia, por exemplo, determinados motivos para se encabeçar determinados modelos de política de ódio, como se avista hoje, e não foi desencadeado esse fenômeno. Ao contrário, tá? Claro que se tinham as divergências políticas, os lados rompiam, mas não havia a questão da pessoalidade. Inclusive, o nosso avô, doutor Daniel, me permite mais uma vez, por criação meio do Tom Souza, o saudoso Júlio, da Rua de São Pedro, Júlio Cego, carinhosamente chamado, ele disse que uma certa vez na casa do saudoso Anorino encontrou com a ex-prefeita Léa, já ex-prefeita à época, e ele fez a seguinte pergunta a ela, mas Léa, como é que você apoiou tanto na campanha e agora está abraçando esse prefeito que está no mandato? Ela disse, mas Júlio, a política passou e agora ele é prefeito de todos. Frase dita por ele a nós que nos deixou com 102 anos, há 2 anos atrás. Perfeito. Perfeito, meu caro. E assim deve ser. E essa prática deve continuar. Isso. E o público tem que entender isso. Os eleitores têm que passar a entender isso. A população tem que passar a entender isso. E a partir do momento em que determinada liderança prega o ódio como modelo de governança, isso deve ser afastado, ou a própria liderança perder o seu prestígio em si por conta disso, meu caro. Perfeito. Doutor Daniel, eu já quero deixar o convite chancelado, porque o senhor retorne novamente ao programa, para que a gente continue com assuntos semelhantes e até outros assuntos, mas durante esse mês aí, o período junino, que a gente possa aí trazer essas clarezas aí, refrescando a memória dos capelenses. Mas fique à vontade, doutor, como o senhor estava falando.
Pronto, meu caro. Eu quero somente agradecer toda a participação, todo o espaço, agradecer aos ouvintes que nos acompanham até o presente momento e que virão a nos ouvir depois, e agradecer a Tom Souza, agradecer ao senhor, meu caro, e na próxima marcar para que eu vá aí ao estúdio pessoalmente. Sim, perfeitamente. Será um enorme prazer. Muito obrigado, meu caro. Ok, forte abraço. Forte abraço a todos. Ok. Tá importante, conversamos aí com o advogado Dr. Daniel Sobral, ilustre capelense, o filho dos senhores ilustres Léa e Carlão, ex-prefeito aí de Capela, historiando um pouco de nossa festa, festa do Mastro, festa da Sarandaia, enfim. Nós vamos retornar aqui com ele, trazendo assuntos semelhantes. Ou seja, Capela deve aí tomar ciência de sua cultura, de sua origem, né? Para que a gente não venha aí, mais uma festa, mais um ano, enfim, e sua origem, né? E suas raízes, né? Vamos cumprimentar o pessoal, continuar, né? Cumprimentando o pessoal com a gente, né, Tom Souza? Vamos lá. Alô, Edson da Silva, um abraço, hein? André Santana, obrigado pelo carinho da audiência. Alberto Gás, alô, Alberto. João Neto, obrigado pelo carinho da audiência. Jackson de Angás. Alô, Jackson, um abraço. Conselheiro tutelar, obrigado pelo carinho da audiência. O homem de Angás, né, Jackson? Um abraço. Isso, velho. É Thelma, né? Neuropsicopedagoga. Doutora Thelma, um abraço, hein? Um abraço também, Esté Barros. Esté, um abraço. Lucas Emanuel Vila Pedras também com a gente. Tânia Santos, um abraço, hein? Isso, Nina Ávila. José Carlos, um abraço, hein? Isso. Guigui, Adonai Bolos, Pastora Maria Nascimento, Biel, Zefa e a equipe. Maldino Gonzaga, um abraço, hein? Sim. Professor Cruz, um abraço. Rapaz. Então ajeita aí, é Cruz Santos. Professor, enfim, era outro nome. Alô, Valfredo de Pacatiba, também professor Valfredo, um abraço. Alô, Hélio, um abraço, hein? Isso. Vamos embora. Final do programa. Alô, André, um abraço. Maria Zuleide, um abraço, hein? Obrigado, meu Deus, perdão da fala. Obrigado, meu Deus, por tudo. Trabalharam comigo na produção técnica Tom Souza. A coordenação de imagem foi de Maria Emília. A apresentação foi nossa, Nilmar Davi. O carinho da audiência foi todo seu. A superintendência de Maria Emília. E que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos. Até amanhã. Fui.